Então, a denúncia que foi feita, e que eu achei que teria substância, ela diz, tem como objeto o seguinte. Objeto da denúncia, eu vou ler alguns tópicos, tá? Já está, inclusive, protocolizado na casa pedido de abertura de CPI, subscrita pelo presidente da casa, vereador Luciano Rangel Júnior, subscrita pelo vereador Hilton Viana Filho e subscrita pelo vereador Alberto Farias, que não se faz presente. Bom, e o senhor? E eu que fui o requerente. O objeto da denúncia é para diligenciar e comprovar a formação de quadrilha com a participação de funcionários públicos do alto escalão municipal, que em corrupção passiva e peculato, fraudar licitações com a utilização de documentos falsos, planilha de custos e unidades adulteradas e cobertura de empresas no preço ofertado em benefício de empresas do senhor Marcelo Viana, premiadas pela ocorrência de corrupção ativa com pagamento de propina originária de diversos contratos públicos de obra, publicidade, sinalização e terceirização de mão de obra. E nós também recebemos, formatando como ocorria essa dinâmica. Essa dinâmica, ela ocorria por deliberação do senhor prefeito, Washington Luiz Cardoso Siqueira, Quaquá, os secretários de obra, senhor Paulo César Borges Delgado Filho, e o secretário de Educação, Marcos Ribeiro Martins, e ainda a secretária de Fazenda, Governo e Controle Interno, a então secretária Maria Helena Alves Oliveira, que fraudaram diversos e continuados certames licitatórios para que as empresas do senhor Marcelo Chagas Viana fossem contratadas pela administração pública municipal com o único objetivo de financiamento do aparelho partidário, da conhecida estrutura de financiamento de propina mensal para a construção do fundo de campanha, o que é público e notório nas ruas. As empresas nominadas, eu não vou nominá-las todas, só algumas, elas estão estruturadas com o nome de Perfil Niterói Construções ou Perfil X Construções Limitada, com sede na Estrada do Baldeador, número 550, Parte, Niterói. Todas as empresas nominadas estão instaladas no mesmo endereço, de propriedade de Marcelo Chagas Viana e Bianca da Cunha Viana, antigo sócio de Luiz Alberto, de Altair e de Antônio Marcos, e que foram agraciadas a Perfil X com diversos contratos de obras civis que ultrapassam o absurdo 17 milhões. Esse Altair é o engenheiro dele, não? A outra empresa, LMX Construtora Limitada, também com sede no mesmo endereço, Parte, de propriedade de Miriam Barbosa Viana e Marcelo Chagas Viana, antigos sócios, Luiz Alberto e Rosana, foi agraciada com obras no valor de 2 milhões de reais. Empresa L1M3, Publicidade, também com no mesmo endereço, todas as empresas, isso é importante frisar, na Estrada Baldeador em Niterói, em nome de Fabiane Chagas Viana e Fábio Chagas Viana, irmãos do Marcelo Viana, agraciada com contratos de publicidade por painéis e sinalização que superam um absurdo 10 milhões de reais, além da permissão por 20 anos de uso de exploração de placas de arruamento. Outra empresa, MV Publicidade, também de propriedade de Altair e Marilza Chagas Viana. Nova empresa, Construarte Empreendimentos Limitados, de propriedade de Jean Leonardo Gentil, que está indiciado por formação de quadrilha, falsidade ideológica, fraude à licitação, calúnia, inquérito da 71 e 159 Delegacia Policial. E Vitor Dias. Outra empresa, LM 550 Comércio de Painéis e Leitreiros, também de propriedade de Daniele e Fábio Chagas Viana. E, por fim, LX Comércio de Painéis, também dos mesmos sócios, Lucas Barbosa e Daniele, e Máxima Propaganda, também com sede no mesmo endereço, de propriedade de Altair Carlos e Marcos Chaves. Diz o denunciante, a formação de quadrilha pode ser evidentemente apontada em razão dos laços de parentesco e dos registros profissionais dos funcionários que representam as empresas, nos certames licitatórios, com o mesmo personagem, Marcelo Chagas Viana,
bem como em razão do endereço de funcionamento das empresas ser o mesmo, e ainda a utilização de bens permanentes de uma empresa na prestação de serviços contratados a outra empresa, como, por exemplo, a utilização do veículo Gol, placa LTV 3528, de propriedade da MV Publicidade, para os serviços de obra civil realizados para a empresa Perfil X, subscritora de diversos contratos da Prefeitura. Coadunando com a inegável afirmação de formação de quadrilha, o funcionário da MV Publicidade, senhor Alain Carvalho dos Santos, CPF número 127-689-59766, é o representante procurador da empresa L1M3 Publicidade, em que diversos certames licitatórios, conforme atesta a publicação no John, número 318, onde restou agraciada a empresa da irmã de Marcelo Chagas Viana, com contrato de sinalização dos absurdos R$8.648.000. Ainda sobre essa questão, deve ser ressaltado também que todas as empresas funcionam no mesmo endereço da Estrada do Baldeador, em Niterói, comprovando que as empresas pertencem ao mesmo dono e que utilizam o mesmo equipamento para todos os serviços. São empresas de fachada, criadas apenas para tentar esconder o verdadeiro dono e o esquema de fraude e de corrupção agenciado pelo senhor Marcelo Viana. As placas produzidas no absurdo contrato de mais de R$8 milhões foram produzidas nas máquinas da MV Publicidade, que também empresta seu caminhão Munk para atividade das construtoras aos olhos de todos os cidadãos de Maricá. Este esquema de corrupção agride as pessoas de bem, que veem os recursos públicos serem flagrantemente desviados para o esquema de corrupção que cerca o senhor prefeito. Nesse sentido, é inegável que, com a autorização e efetiva participação do senhor prefeito Washington Cardoso Siqueira, mais conhecido como o vulgo de Quaquá, amigo pessoal e que mantém laços escusos com o senhor Marcelo Chagas Viana, os secretários de Educação, Obra, Administração, Marcos Ribeiro, senhor Paulo Delgado e senhora Maria Helena, fraudaram, mediante recebimento de propina, diversos procedimentos licitatórios na Prefeitura Municipal de Maricá para beneficiar o senhor Marcelo Chagas Viana, que mantém como laranja de suas empresas seus parentes e funcionários, tendo sido agraciado com mais de R$35 milhões. E mais um contrato de valor inestimável, de exploração publicitária por placas de arruamento por mais de 20 anos. As ligações entre o empresário Marcelo Viana e o secretário de Educação e o prefeito são evidentes e contundentes, não deixando dúvidas quanto ao sofisticado e audacioso esquema de corrupção. No mesmo sentido, o denunciante lista todas as empresas com CNPJ, endereço, que foram nominadas. Não foram denúncias lançadas no vazio, não são denúncias por fins eleitoreiros, não são denúncias que visam tão somente obstacularizar qualquer procedimento. Não, são denúncias que o vereador Cláudio Ramos e os seus colegas de oposição, o presidente aqui ao meu lado, o vereador Wilton e o vereador Alberto, entenderam por bem serem trazidas ao conhecimento da população. Enfim, em razão disso, foi requisitada a promotora, a doutora Renata, e a Prefeitura Municipal, que ela e o seu delegado de polícia da cidade, que requisitassem cópia de todos os processos licitatórios que beneficiaram as empresas referidas nesta denúncia, que tem a efetiva participação de laranjas e benefício do senhor Marcelo Chagas Viana e, consequentemente, seu comparsa e prefeito Washington Siqueira Cardoso. Pedindo também para intimar para prestar esclarecimento todos os sócios e funcionários das empresas referidas no presente esquema de corrupção e fraude a licitações ocorridas na Prefeitura Municipal de Maricá, bem como a requisição de quebra de sigilo fiscal e bancário das empresas e de todos os seus sócios e de todos os secretários ora nominados, e principalmente do senhor prefeito, e ainda, caso necessário, seja requerida a expedição de prisão preventiva dos acusados para que as provas não sejam destruídas ou danificadas pelos integrantes da quadrilha.